Amigos e amigas, vamos a mais uma liturgia da palavra que eu transmito nos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram. Paulo Roberto Maciel. Maciel 7919 no YouTube. Deixa eu ver. Você pode digitar também repórterpaulomaciel.blogspot.com ou facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. E ainda, Paulo Roberto Maciel. Consegue chegar lá, nas minhas páginas, ok? Meus endereços telemáticos. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 17 de setembro de 2025, quarta-feira, 24ª semana do tempo comum na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, no ano litúrgico C. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. Na missa comum, no rito temos a missa escolha, pode ser também uma missa em memória a São Roberto Bellarmino, bispo e doutor da igreja. Aí a cor é branca, é uma memória facultativa. Pode ser ainda uma missa em homenagem a Santa Hildegarda de Bingen, virgem e doutora da igreja, memória facultativa também, e a cor da mesma forma é branca. A primeira leitura é a primeira epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos do 14 ao 16. Caríssimo, escrevo com a esperança de ir ver-te em breve. Se tardar, porém, quero que saibas como proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não pode haver dúvida de que é grande o mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne, foi justificado no Espírito, contemplado pelos anjos, pregado às nações, acreditado no mundo, exaltado na glória. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, que é o 110 na Bíblia Vulgata e 111 na Bíblia de Jerusalém. Os versículos 1º ao 2º, 3º ao 4º, 5º ao 6º, refrão 2º. Grandiosas são as obras do Senhor. Repitamos: grandiosas são as obras do Senhor. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor. Elas merecem todo o amor e admiração. Grandiosas são as obras do Senhor. Que beleza e esplendor são seus feitos. Sua justiça permanece eternamente. O Senhor, bom e clemente, nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. Grandiosas são as obras do Senhor. Ele dá o alimento aos que o temem. Jamais esquecerá sua aliança. Ao seu povo manifesta seu poder, dando a ele a herança das nações. Grandiosas são as obras do Senhor. Repitamos: grandiosas são as obras do Senhor. Agora vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. O Evangelho escrito por São Lucas, capítulo 7, versículos do 31 ao 35. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. Só tu tens palavras de vida eterna. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus: com quem hei de comparar os homens desta geração?
Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas, dizendo: tocamos flautas para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos saber mais um pouco sobre a leitura de hoje. Olha, os que rejeitam Jesus são como crianças que não se decidem a brincar porque não querem brincar. Está aqui no livro Deus Conosco. Então, diante de sua mensagem, encontram sempre desculpas e pretextos para não a aceitar, não importa o que lhes diga. Essa pode ser a nossa atitude quando não estamos dispostos a mudar e principalmente quando somos levados por preconceitos contra quem nos anuncia o Evangelho. Nossa fé não é fundada numa teoria, filosofia, nem em sentimentos pessoais. Nossa fé é uma pessoa, o Cristo Senhor. Não nos deixemos iludir por coisas ilusórias. Agora vamos à reflexão que está no livro Palavra e Vida. Lucas capítulo 7, versículos do 31 ao 35. Quando queremos, sempre encontramos desculpas para tudo. A mente humana mostra toda a sua habilidade no momento de encontrar razões para justificar o que é e em todas as suas faces injustificáveis. Guerras, agressões, insultos, ódios, desamores, negligências, tudo encontra sua oportuna justificação. E quando não encontramos nenhuma razão para tapar a verdade, fazemos como se não entendêssemos, olhamos para outro lado e convocamos a memória seletiva que nos faculta apagar o que não nos interessa recordar. Mas Jesus continua ali, não podemos apagá-lo. No livro O Pão Nosso de Cada Dia, temos também uma reflexão sobre Lucas 7, capítulo 7, versículos do 31 ao 35. O Evangelho de hoje, o Evangelho nos traz Jesus, aquele que vem, explica o papel de João Batista, precursor de Jesus. João é mais que um profeta, é o profeta final, anunciado por Malaquias, capítulo 3, versículos 1 e seguintes. Com ele se conclui o tempo da promessa. Está no limiar do cumprimento. Aceitar ou recusar sua mensagem, que é uma mensagem de conversão para todos os homens de todos os tempos e lugares, é entrar ou deixar de entrar no último ato da história de fé, na promessa de Deus que se abre com Abraão e se fecha com João. O tempo da promessa se fecha definitivamente. As cortinas se abrem agora para o cumprimento da promessa na história de Jesus. Jesus faz 3 perguntas, 2 negativas e uma positiva. Com elas define o Batista como cume e personificação da esperança que Yahvé confiou aos judeus. O leitor pagão de Lucas pode assim conhecer numa síntese a história de Israel e tomar a decisão de, pela fé, entrar nessa história. Em seguida, Jesus reclama de sua própria geração. Essa geração estranha não aceita o jogo de Deus. Os mesmos que recusam o apelo à conversão do Batista não aceitam o convite ao banquete nupcial da sabedoria feito por Jesus. No primeiro caso, por se acharem justos. No segundo, por serem autossuficientes. Nos 2 casos, são os fariseus e os doutores da lei. Apenas os publicanos e os pecadores sentem necessidade de perdão. Por isso, aceitam o apelo à conversão e tornam-se filhos da sabedoria, amigos do esposo. Só eles têm fome e aceitam o convite para o banquete.
É interessante notar que Jesus se dirige àqueles que saíram para o deserto, não se dirige aos que não saíram de casa e não fizeram nenhum esforço a não ser o de mudar o canal de televisão. Aqueles que acolhem o Batista estão também em condição de acolher o Cristo, pois deram os passos necessários para ir ao encontro do outro que se manifestou desde o início no deserto. Abraão, Moisés, João são capazes de reconhecer o próprio pecado, de aceitar o convite à conversão e de, despojados de tudo, seguir o Cristo nu. Ut nudum Christum nuda sequeretur, dizia a Begina Maria de Oyens, que viveu no século XIII, segundo seu biógrafo, o cardeal Jacques de Vitry. Despojados de todo prestígio e de toda pretensão, acham-se nus para baixar com os outros as águas do Jordão, mergulhando aí os seus pecados. Esses não viram em João um caniço açoitado pelo vento, isto é, um homem fraco e indeciso, mas um homem forte, decidido, inflexível, rigoroso. Ele é movido, sim, pelo vento, o vento do Espírito. Vento e Espírito em hebraico tem a mesma raiz do profeta Elias. No espírito de Elias, ele espera por aqueles que vêm, por aquele que vem, melhor dizendo, aquele é Jesus Cristo, o mais forte, o único capaz de encher o vazio na expectativa milenar do povo da promessa. Por muitos motivos, João está no deserto, mas um predomina sobre todos. O deserto é símbolo e lugar do êxodo. João está no deserto para dar partida ao êxodo definitivo. Vamos agora aos santos do dia, porque temos histórias bonitas para contar. Vamos saber da história de São Roberto Bellarmino. Roberto Bellarmino nasceu na Itália no século XVI, sentiu sua vocação ainda jovem e, então, ingressou na Companhia de Jesus, os jesuítas. Ele foi cardeal, confessor, inquisidor e proclamado doutor da igreja. Roberto Bellarmino começou a se aproximar e se aprofundar nos estudos teológicos, propondo para a formação dos sacerdotes o estudo da Suma Teológica de Santo Agostinho. Era a época do Concílio de Trento, que durou 18 anos e que instituiu os seminários para a preparação dos jovens padres, futuros padres. A responsabilidade pela busca do equilíbrio entre a fé e a ciência, dada a São Roberto Bellarmino pelo próprio Papa, para também se evitar a má interpretação da Bíblia e das leis naturais, é importante ser destacada. Olha, uma história também bonita de São Roberto Bellarmino, rogai por nós. Santa do dia 17 de setembro, Santa Hildegarda. Hildegarda, descendente de nobre e riquíssima família alemã, nasceu no castelo de Bockenheim, na bela região do Rio Reno, em 1098. Como era a costume na época, aos 8 anos de idade foi entregue aos cuidados de religiosas, mais especificamente da abadesa Juta, no convento das monjas beneditinas. Recebeu os primeiros fundamentos dos ensinamentos de Cristo, aprendendo o desapego que deveria ter com as coisas e vaidades mundanas. Assim, depois de conhecer e conversar e conviver na comunidade religiosa, pediu para ser aceita entre as beneditinas, ingressando como noviça sem dificuldade alguma. Quando em 1136 a superiora Juta morreu, a direção do mosteiro passou para as mãos de Hildegarda. Além desse convento, sob seu governo, ela fundou outros 2, em 1147 o de Bingen e em 1165 o de Eibingen, ambos na Alemanha. Desde a infância ela apresentava uma personalidade muito carismática e um alto grau de elevação mística. Aos poucos, esses dons acabaram se manifestando como visões, definidas por ela mesma como lux vivens, ou seja, luz vivificante.
Um dia Hildegarda ouviu uma voz superior que ela identificou como o Espírito Santo, ordenando-lhe que escrevesse todas as revelações que lhe eram feitas. Apesar de não ser letrada, Hildegarda acabou por desenvolver uma grande atividade literária. Por esses dons, acabou adquirindo muito conhecimento sobre medicina e ciências naturais, transmitidos depois por livros precisos que escreveu sobre essas matérias, reconhecidos cientificamente. Mas o seu talento enciclopédico expressou-se, em particular, no canto e na música. Ela foi, talvez, a primeira mulher musicista da história da Igreja Católica. Ao fim de sua vida, ela sofreu muito e ficou muito amargurada. Além de estar muito doente, ainda foi vítima de injustiças e muitas mentiras, devido ao seu rigor como superiora, séria e disciplinada. Aos 82 anos, no dia 17 de setembro de 1179, Hildegarda morreu no seu convento de Bingen. Pôde, finalmente, ir descansar ao lado do Senhor. Essa mulher extraordinária, mística, beneditina, cientista, conselheira de bispos e imperadores, seguiu influenciando a espiritualidade católica mesmo depois de sua morte por meio de seus escritos traduzidos em quase todas as línguas do mundo, desde a Idade Média até os nossos dias. No século XX, em 1921, ainda a influência do seu carisma inspirou a criação de uma nova congregação, a das Irmãs de Santa Hildegarda. Com a fama de sua santidade reconhecida ainda em vida, fez com que vigorasse um culto expressivo e ininterrupto, mantido entre os fiéis do mundo todo. O local de sua sepultura tornou-se um centro de peregrinação. Santa Hildegarda, rogai por mim, rogai por nós. Santo do dia 17 de setembro é São Zygmunt Felinsk, ou Felinsk. De acordo com o site diocesedeformosa.com.br, Zygmunt Felinsk foi um heróico cardeal que se tornou santo. Nasceu numa família nobre cristã, 1º de novembro de 1822, em Wojciech, na Polônia, filho de Eva e Geraldo Felinsk, uma família cristã que ensinou desde a infância o amor a Deus, à Virgem Maria, ao próximo e à pátria. A adolescência foi marcada por dor e sofrimento. Perdeu seu pai aos 11 anos e aos 16 sua mãe foi exilada para a Sibéria. Estudou na Universidade de Moscou e em Paris, na Sorbonne, tornando-se professor de matemática. Lutou em defesa da pátria, onde experimentou dor na derrota e também sentiu profundamente a morte de seu grande amigo e companheiro de luta, o poeta Júlio Stovák. Após isso, refletiu sobre a vida e decidiu entrar no seminário. Em 1855, na cidade de Petersburgo, na Rússia, foi ordenado sacerdote. Em 1857, observando o sofrimento de crianças e idosos abandonados de Petersburgo, iniciou a Congregação das Irmãs da Sagrada Família. Em 1862 foi nomeado arcebispo de Varsóvia, na Polônia, e desenvolveu atividades pastorais com coragem no serviço de Deus. Mas por não compactuar com o governo russo e por defender os direitos do povo e da igreja, foi preso e levado para o exílio na Sibéria, território russo, onde permaneceu 20 anos exilado. No exílio, viveu em profunda sintonia com Deus e exerceu suas atividades de pastor, ajudando aos irmãos necessitados, sem esquecer da congregação. Quando regressou do exílio, fixou residência em Dzvinhax, Galícia, dedicando seu tempo à igreja, à congregação que fundara e à nação. Zelou pela cultura do povo, organizou o ensino elementar nas escolas e orfanatos, e dirigiu a catequese com o máximo de amor até os últimos dias da vida. Faleceu na cidade de Cracóvia, 17 de setembro de 1895, aclamado como homem santo. No dia 22 de agosto de 2002, na cidade de Cracóvia, pelas palavras do Papa Paulo II, a Igreja reconheceu a santidade de Zygmunt Felinsk, colocando-o entre os bem-aventurados.
Foi canonizada em 11 de outubro de 2009. Santa do dia 17 de setembro, Santa Columba ou Colomba, Virgem Mártir de Córdova. De acordo com o site do Vaticano, atraída por uma vida de total dedicação ao Senhor, Columba trancou-se num mosteiro perto de Córdova, na Espanha. Foi um exemplo de santidade e de dedicação ao estudo das Escrituras. Durante a perseguição dos mouros, confessou ser cristã contra o desejo dos bispos. Por isso foi martirizada no ano de 853. Santa Columba ou Colomba, rogai por mim, rogai por nós junto a Deus. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Se recebeu um sim, muito bem. Recebeu um não, muito bem também. E um espere, muito bem também. Afinal de contas, nós estamos lidando com o Criador de tudo, o Criador do universo, Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Estejamos preparados para receber a vida eterna, porque eu acho que, em sã consciência, ninguém deseja o inferno, né? Eu quero a vida eterna e quero estar com muitos de vocês que assistem aos meus endereços digitais. Para isso temos que ser batizados, acreditar em Deus, acreditar em Jesus como Deus, no mistério da Santíssima Trindade, o Pai, Criador, Filho, Jesus Cristo Redentor e o Espírito Santo, Santificador. Mistério que não nos cabe decifrar. Nós somos criaturas. Estamos falando do Criador. Acredite em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados e nos encontraremos na vida eterna. É algo indizível, inefável, grandioso, inexpressável, inexprimível. São Paulo já disse, o sofrimento de agora, a tribulação de agora, nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, quando tivermos corpos gloriosos na volta de Jesus, na parousia, no juízo final. Corpos transfigurados, semelhantes ao de Jesus ressuscitado. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.